E aí, gente, bora pra DR? Segunda-feira, meu amor, Dia Internacional da DR. Nesse mês de maio, especial Mães. E hoje eu vou falar com uma mulher incrível que vai ajudar a gente a respirar um cadinho, né? Mas, ó, a Marcela Barros é psicanalista, especialista em bem-estar e saúde mental e mais um monte de coisa que a gente vai falando aqui no decorrer da nossa conversa. Saca de mindfulness, que é maravilha para nossa vida, né? E aí, a gente que está surtando, a gente precisa saber um pouquinho, né? Saber fazer esse negócio aqui. Ela é mãe de um rapaz de 18 anos. A gente vai falar de gerações, de filhos, mulheres que sempre se reinventam, mas com muita cobrança, né? Essa reinvenção tá vindo com muita cobrança. Tem jeito de ser mais leve? E aí, Marcela, como é que você tá? Tudo bem? Ai, que respiração boa. Que legal. Nossa, estou ótima e que assunto bacana para uma segunda-feira para a gente começar a semana sem tantas pressões. Eu gosto de falar que semana é o dia que a nossa mente nos tortura de todas as formas. Com o que está pendente, com o que está por vir, com o que a gente precisa, com o que a gente deixou para trás, é o dia que, se a gente não cuidar, a gente dá aquela surtada básica em plena segunda-feira. Então, a culpada não é a segunda-feira, tá? A gente tem técnicas para dar uma aliviada, não surtar, respirar e não surtar, que é o que a gente vai falar aqui também. 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 Marcela, nesse mês de maio, né, a gente está aí no mês das mães e a gente já falou com algumas outras pessoas e eu achei muito bacana, porque a gente começou, a Marcela me mandou umas coisas pelo Instagram falando dessa geração dos millennials, né, que não conseguem lidar com frustração, mas em algum momento, Marcela, como é que a gente pode entender que a gente sabe lidar com a frustração? Pergunta muito boa. Como saber que eu estou lidando bem com a frustração? Tem um termômetro ali interno, porque se a gente for pegar como base os outros, nunca vai ser suficiente, né? E é engraçado que a gente vai precisar sentir primeiro a frustração, que é um pontinho que a gente foge de todas as formas. Então, a experiência na frustração vai nos trazer subsídios para que a gente consiga identificar um termômetro, uma régua. Estou no limite, não estou, isso aqui é saudável, porque eu posso ressignificar, ou não, isso aqui está passando de um limite. Eu diria que é uma experiência dolorosa ao olhar de alguns, mas que é com o transcorrer aí de algumas situações. E eu gosto sempre de falar, Tetê, que o que é a frustração? Gente, a frustração é um desejo fora de uma expectativa que aconteceu fora de uma realidade. Então, se eu Hum. tenho um desejo frustrado, eu tenho a experiência da frustração. Então, aonde a gente pode mexer nisso tudo? No desejo, porque a base do desejo é o que intensifica a nossa experiência de frustração. E aí? Nossa, trazendo isso então para a maternidade, seria correto então afirmar que quando a gente fica se sentindo frustrada como mãe, é porque eu apoio essa maternidade numa base muito acima daquela? Sim, sim, também, com certeza, porque a gente se fixa nos nossos desejos internos e os nossos desejos externos. A gente dá muito ouvido às vozes externas de que ser mãe, eu acabei de parir, eu deveria estar sentindo uma alegria transcendental, porém não estou sentindo-a, porém algo está errado. Frustração. Então, a frustração ela é como uma boia, se a gente imaginar aquela caixa d'água básica, ela é uma boia que vai dando sinais de que tem algo que está por transbordar, né? Mas não é só trocar a boia, a gente precisa avaliar o conteúdo que a gente armazena aí dentro dessa caixa. E esse desejo maternal, como mãe, eu falo, a minha primeira experiência, eu tenho um filho, né? E a minha primeira experiência, assim, pós parir o meu filho foi: alguém aperta um botão, cadê a felicidade? Porque você está em cima de uma cama cheia de, né, de dores e aqueles desconfortos, e ninguém te prepara para esse momento. Então, já começa a vir aqueles desejos de estar bem versus poder oferecer um padrão superior para o nosso filho, né, para os nossos filhos, e aí a gente já começa a se questionar.
Então, esse desejo é o ponto-chave para a gente começar a ajustar o termômetro, assim, o termostato da frustração. Identificar esses desejos. Eles são reais, são ilusórios, são romantizados, a gente romantiza muito a vida. E esse romantizar a vida, a gente carrega eternas frustrações e uma frustração acumulada com outras, ela acaba denominando traumas, acaba denominando situações que geram problemas físicos, problemas mentais e esses adoecimentos todos que a gente está falando. Então, primeira coisa, qual é a base do seu desejo que está te fazendo gerar tanta frustração? Ele é real, romantizado? Alguém romantizou ele para você? Maternidade não é algo para se romantizar, né, Tetê? Não é mesmo, não é mesmo. E quando a gente fala, né, numa segunda-feira como essa, às vezes já vem de um fim de semana muito, sabe, atordoado, e aí na segunda-feira não dá tempo de fazer muita coisa, e aí você fica se cobrando para o que você vai fazer na semana, né, nos próximos dias. E aí hoje, muito se fala nas redes sociais no tá tudo bem. Até que ponto tá tudo bem? Né, porque tem gente que não consegue lidar com o "tá tudo bem". Eu até que consigo, hoje em É, dia, né, eu até conversei com as meninas que vieram aqui no DR de segunda passado, eu perguntei assim para elas: "Pipoca é janta?". Gente, dependendo do dia, do jeito que eu tô é a refeição do cansada, dia. não é, a pipoca vai Depende. ser a janta, Sim, né, se eu estiver sim, muito cansada e tá tudo bem, mas sim. isso é uma coisa minha. Mas Uhum. você entende que é muito complicado para alguém literalmente viver o "tá tudo bem"? É Tem Com como cer viver o "tá tudo bem"? Existem 2 cenários, é um "tá tudo bem" de uma máscara, em que eu estou utilizando, porque eu não consigo lidar com os combos emocionais por trás, ou é um "tá tudo bem" de uma descompressão emocional. Olha a diferença, que bacana. Então, se eu estou no "tá tudo bem", vou jantar pipoca ou vou almoçar um omelete, por exemplo. Ah, tá tudo bem. E esse tá tudo bem, ele não acarreta em mim combos emocionais de cobrança, culpa, porque quem é você que não deixou um tomatinho picado, um frango semi-pronto, né? Então, esse não é um tá tudo bem legal. Eu diria que um tá tudo bem é quando ele é leve, desprovido dessas tensões emocionais. Agora, o que a gente aprende muito, principalmente na internet, é um tá tudo bem máscara, máscara social. Tá tudo bem, eu finjo não me importar, mas aquele conteúdo que me gerou raiva ou algum outro sentimento, ele foi acumulado, ele foi encapsulado. E aí ele não vai aparecer durante a semana. Ele vai aparecer, Tetê, num feriado prolongado, num Hum. feriado no meio da semana, como a gente teve alguns aí recentes. Ele vai aparecer quando você vai tirar férias. Ou quando o seu filho adoecer, porque aí você dá mais ainda a reserva da reserva para o filho, e aí depois que ele começa a melhorar é a hora que a mãe cai. Então a gente precisa avaliar se esse conteúdo foi "tá tudo bem", saiu, ou se ele foi encapsulado, porque aí no corpo ele vai aparecer em algum momento. Marcela, olha só, quando você fala do mindfulness, eu conheci o mindfulness há um tempo atrás, né? Hum. Foi muito interessante a forma como isso aconteceu. Eu comecei a ler, comecei a ver vídeos, eu falei assim, gente, não é meditação, mas também não é tal coisa. Deixa eu tentar entender. E aí, tive umas questões de saúde mental, síndrome do pânico, TAG. Recentemente descobrimos um transtorno afetivo bipolar. Mas como eu já vinha trabalhando essa questão, olha, não sou Jedi não, tá, gente? E também nem sou santa não, muito pelo contrário, eu tenho meus BO que vocês não têm noção. Mas o mindfulness é tão interessante porque ele me permite fazer em qualquer lugar em que eu estiver. Até naquele trânsito terrível que às vezes a gente acha que vai perder a calma, que a gente vai buzinar para o outro. Fala um pouquinho sobre essa técnica e como ela pode ajudar quem nos assiste, quem nos ouve, porque a gente também está no Spotify,
para auxiliar no dia a dia, mas especificamente a gente, mães, porque a gente tem tanta coisa na cabeça, tanta lista passando. Eu tenho que comprar leite, eu tenho que comprar isso, eu tenho que fazer a coisa, eu tenho que fazer uma limpeza de pele. Meu Deus, meu cabelo tá péssimo, gente, a roupa, aí o menino tá sem não sei o que, não sei o que. É muita coisa, não Sim. para. Sim. Como é que silencia? Sim. Se é que tem como silenciar. Esse é um dos grandes paradigmas da sociedade de ou eu silencio demais a minha mente ou eu aumento o volume e invado os pensamentos para, na força, tentar aquietar cada um. O problema é que a gente usa estratégias, às vezes, não efetivas para cada momento. Quando a gente está falando de mindfulness, a gente está falando... É muito comum a gente escutar assim, é atenção plena. Legal, mas o que é atenção plena para você? Eu escuto muitas pessoas assim, mas eu tenho atenção e plena. Qual que é a diferença? Então, eu não gosto de ir muito por esse viés, não. Eu gosto de tratar o mindfulness como estratégias para o dia a dia, para você evitar a evasão, o tornado das nossas emoções, à medida que você possa ir tomando consciência delas para ir tratá-las de uma outra forma, seja no consultório terapêutico, com outras técnicas e tudo mais. Então, eu diria que o mindfulness ele é uma estratégia maravilhosa para o nosso dia a dia, para a gente evitar que essas cápsulas emocionais elas explodam em momentos que a gente não vai dar conta de lidar. Né? Então, se eu sei que eu estou educando um filho, ou estou naquele momento que eu estou mega cansada e o filho está dando birra, e eu sei que eu estou próximo do meu limite, eu preciso ter estratégias não para resolver o problema do filho ou o meu problema com o filho, mas eu preciso ter estratégias para que eu descomprima essa descarga que o meu corpo está sentindo e a minha mente para que eu não exploda ali naquele momento e gere outros transtornos. É como se nós tivéssemos dentro da nossa mente, do nosso corpo, várias cápsulas. Eu gosto de imaginar as cápsulas de ômega 3, que elas são mais transparentes. E essas cápsulas, a gente não adianta tentar desvendar muito, perder tempo tentando desvendar o que tem dentro delas. O que é isso? Aí você vai lá, tô triste. Ok, aí a sua mente, galera, ela tá triste. Aí a mente começa a engatilhar centenas de pensamentos ligados à tristeza. O problema da mente é que ela não sabe brincar. Ela vai pegar coisas tristes do passado, coisas tristes que estão acontecendo agora e vai projetar possíveis coisas tristes nos próximos dias. Qual o tamanho que essa cápsula se tornou? Então, ela era uma cápsula desse tamanho, ela foi tão densificada de conteúdo triste que ela estoura. E aí ela estoura você acreditando que é porque você está triste. Então, a gente precisa desmistificar isso, de parar de perder tempo de lutar contra esses pensamentos, porque em um momento de crise, seja de estresse, pânico, esgotamento, os pensamentos não é a primeira fonte a ser atacada, e sim a descompressão do combo emocional. O que é o combo emocional? Não importa, descomprime. O corpo sabe descomprimir, ele tem uma inteligência para isso. Se tem tristeza, se tem raiva, se tem indignação, o que quer que seja, descomprime. A gente abre espaço, a mente ganha espaço e a nossa inteligência atua ao nosso favor para que a gente consiga ir lidando com as pequenas coisas. Complexo, mas viável. São estratégias. Eu tenho pacientes que, assim, no dia a dia, mães, né? Vamos pegar muitas mulheres. Por mais que não tenham filho, a gente, sendo mulher, já é aquele desafio. Não tenho tempo para meditar. Não precisa ter um tempo para meditar, mas você tem 5 minutos no banheiro fingindo que está tomando banho? Você tem 5 minutos no banheiro com a torneira ligada, fingindo que está escovando os dentes, ou dá uma descarga e finge que está fazendo alguma coisa? Em 5 minutos, vamos descomprimir o que você conseguir? Então, é muito mais um querer estar disposta a usar essas estratégias do que ficar se apegando de tempo, de que eu vou ter que silenciar, colocar uma música, sentar em posição de lótus e esvaziar minha cabeça. As pessoas não vão entrar nesse processo e nem todo mundo é para dar conta. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é quando eu tô no carro, porque para mim hoje, gente, o que é mais desafiador é o trânsito. Né? A gente que leva menino e busca e vai, e dá lanche, e leva para aula de artes, e vai para tal lugar, e depois vai... Gente, o trânsito é surreal.
E eu vou até fazer essa pergunta para você daqui a pouco sobre o trânsito. Tá. Mas o que hoje muitas vezes eu faço, hoje mesmo, né? Antes de fui, peguei um, depois peguei o outro, aí voltando e tá tendo obra na 85 e tá tendo obra lá no centro e tudo uma loucura. E o carro parou do lado com uma caixa de abelha horrorosa, gente, porque quem tem audição de locutor, né, de comunicador, e vem uma caixinha de abelha aqui do lado, você quer morrer. Você fala, ai meu Deus, e o meu sonho é mais ou menos, não é aquele som de não é não. Aí eu fui e coloquei um Chopin lá, né, falei assim, vamos Chamou pra colocar briga aqui. ali, Então, eu né? pus um Chopin, aí eu comecei, coloquei a mão nas pernas, eu estava lá atrás, ia demorar para eu passar, bom, já que tá aqui, vamos fechar o vidro, vamos pôr um pouquinho de ar-condicionado aqui. Não gosto porque eu sou murrinha pra caramba, gasta um combustível que é um negócio, polui também. Mas enfim, fui lá, fechei, tava poluindo. Aí fui, coloquei a mão lá, senti a textura do tecido, respirei fundo, ouvindo Chopin, os meninos quietinhos, tirei aquele barulho da caixa de não sei o quê. Gente, 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos eu consegui chegar melhor em casa, porque aí você já começa aquele negócio de ficar comprimida, aí você começa a tremer, você já começa, né? E a gente precisa entender isso. Marcela, a gente está se percebendo? Esses dias eu até falei isso lá na rádio que eu trabalho, né? Falei assim: olha, eu senti que eu estava ficando ansiosa, aí aí os colegas falaram assim: caramba, você percebe tudo isso que você está sentindo? Sim. E aí, no seu consultório, como é que você Ah, está percebendo isso? nós não fomos treinados para se perceber. Nós fomos treinados para abafar qualquer percepção ruim e supervalorizar as boas, mas assim, momentâneas, né? Bum, sentir uma mega alegria, uhul, e desconecta. Então, nós não fomos e continuamos não sendo treinados para essa autopercepção. Tanto que quando você pega uma pessoa que tem ali quadros de síndrome de pânico, né, mais crônico, elevado, se você colocar essa pessoa para ela se perceber, que seja sentir o batimento cardíaco, ela entra em crise. Uhum. Então tem todo um cuidado com isso. Não é simplesmente vai meditar, coloca um foninho e Não. entra, porque tem pessoas que de fato entram em crises de ansiedade e pânico tentando aliviar a própria crise. E não, nós não estamos ainda num ponto de autopercepção, de autoconsciência, pelo jeito que a sociedade vem sendo desenvolvida. Os nossos pais não foram treinados para isso. Uhum. Nós também não fomos treinados. A gente está tendo que aprender a fazer isso agora com os nossos filhos. Então, como que a gente pode fazer isso? Testando, vai errar várias vezes, vai achar que está se percebendo, você vai entrar. Quando a gente começa a se auto-perceber, TT, é muito legal. Não é legal, mas é interessante. A gente começa a entrar naquele processo meio neurótico. Peraí, meu coração. Ai, por que ele fez isso? Ai, por que minha mão isso? Então você começa a ficar muito conectado com o excesso 8 ou 80. Mas aí, com o decorrer do tempo, você vai se conhecendo, então você vai soltando mais. Então a gente precisa entender, eu falo muito isso em consultório, tem etapas, não é ir para um autoconhecimento numa imersão de final de semana que você já vai voltar. Isso pode engatilhar outras coisas se você não estiver preparado. Então, o que a gente pode fazer de autoconsciência, da tal da atenção plena, né? Que nem todo mundo entende. O que eu posso sentir agora? O que eu dou conta de sentir agora? Uma mãe sobrecarregada, estafada, que está virando o dia sem ter condições de escovar os dentes porque não tem tempo. Se a gente colocar ela de fato para sentir tudo isso, a gente vai precisar de vários terapeutas ali, algumas medicações e tudo mais para dar um suporte para essa mãe. Então, não faça isso. O que você pode fazer? Aquietar o seu corpo e esvaziando esse corpo. Quando a gente faz esse movimento no corpo, o corpo ganha fluxo para projetar mais energia para a mente, para o nosso cérebro. Então, nosso cérebro, com maior oxigenação, ele vai ter condições de alargar mais espaço para se auto-organizar. Então, se essa mãe está assim, vai para debaixo do chuveiro, fica ali, não dou conta de fazer nada, só chora, então. Que já Deixa é essa algo de água regular. cair, já é uma biorregulação, porque o próprio corpo está entendendo que ela fez uma pausa de emergência. Não consegui,
Consegue dar ter um espaço para um grito, né? Às vezes, mãe, quando grita, está surtando. Mas não é isso. Tem pacientes em mim que eu falo, tem um momento de um grito para você. Onde você consegue gritar? Dentro do carro, com tudo fechado, eu paro o carro e eu grito. Ótimo! Gritou. Descomprimiu. Mas o que descomprimiu não interessa nesse momento. A nossa inteligência do corpo vai regular o nosso fluxo sanguíneo, nossa respiração, nossa oxigenação, e aí tudo vai entrando um pouco mais no nosso limite. Então, a gente precisa parar de esperar a hora perfeita. É só quando Boa. os filhos dormirem, é só quando depois que o marido chegar, é só quando eu sair do trabalho. Não, quando você tiver uma crise, ela não vai esperar para saber se você chegou em casa. Então, a gente, para descomprimir, também não precisa esperar o momento certo. Quando essa crise é na frente dos filhos? Aí é assim, a primeira coisa que vem é a culpa. Uhum. Já projeta a culpa ali para a mãe, porque eu não deveria estar fazendo isso. Então, a mãe entra no mecanismo de alerta mesmo. Alerta tanto tentando, achando que está colocando em risco a vida dos filhos, porque o nosso instinto materno vem, quanto tem algo que não está legal comigo. E aí vem os nossos processos emocionais de culpa, vergonha, rejeição e tudo mais. Então, essa mãe precisa fazer o quê? Explodir. Ok, tomei consciência que eu explodi, não reprime. Toma um espaço, se possível for, pede para alguém ali socorro, cuida aqui só enquanto eu vou ao banheiro, ou eu. É uma saída de emergência. A gente precisa ter essa saída de emergência com 2 práticas respiratórias, você consegue frear o simpático e ativar o seu parasimpático, que é responsável por equilibrar todo o corpo. Então, a gente tem respirações hoje, também dentro do Mindfulness, Breathwork, por exemplo, que ele freia, ele equilibra, ele dá um suporte para você, principalmente nessa área abdominal, e a gente faz essa respiração de choque, ativa o parasimpático, ele envia mais oxigenação para o cérebro, ele regula o seu nervo vago e o seu corpo todo vai se biorregulando sem você ter que resolver o BO necessariamente com o filho ou não. Então, tem sim estratégias para a gente fazer, só que tem que ser estratégias bem conduzidas para não achar só que viu uma técnica na internet e vou fazer. A doutora falou para xingar ou para gritar. Não, calma, cada Calma. estratégia para cada momento. Isso tudo que a Marcela falou, simpático, parasimpático, tal, é aqui, ó, neural, que vai mandando os estímulos e recebe, volta e vai e vem, aquela coisa toda. Mas é interessante a gente entender que tá tudo conectado. Não tem Sim, o nosso como. sistema nervoso, né? A gente está falando de sistema nervoso, simpático, parasimpático, que faz a nossa regulação de todo o corpo ali. E o nosso nervo vago, né, que ele passa por todo o corpo, ele é muito responsável, né, por essa biorregulação também. Então, se eu estou muito estressada, geralmente a gente trava muito aqui. Né? Antigamente isso era coisa de homem, hoje em dia mulher também trava pescoço, também trava ombro, fica com aquela nuca dura, né? Mulherada está tendo muito isso, crises de enxaqueca. Então, essa tensão toda. Então, a gente tem exercícios práticos para fazer também, junto com as técnicas de descompressão, em que a gente faz o aliviamento de algumas regiões. A mulher está tendo muito bruxismo, ela está Uhum. tensionando muito aqui. Você pega nas pacientes assim, ela não aguenta triscar. Então, tudo isso são saídas de emergência para a gente conseguir voltar para a consciência para buscar o suporte, que é importantíssimo, né, dentro dessa fase que a mãe ou a mulher estiver passando. Voltando na questão do trânsito, a gente vê praticamente todo dia tem um BO no trânsito, tem uma briga no trânsito, tem uma tragédia no trânsito, enfim. E aí eu lembrei daquela animação do Pateta. Eu vou pegar aqui o nome da animação, que ele mostra, né, que quem ele é como motorista e como ele é como pedestre, Ah, né? ele nas 2 versões. Ah, Exatamente. Aí eu vou pegar aqui a animação direitinho desse Pateta. E aí a impressão que eu tenho cadê? Direção, cadê? É que a gente tá perdendo a mão. Pateta no trânsito. Eu vou pegar aqui direito, o povo muda, né, o nome. Porque aí mostra ele num dia de fúria, é o senhor
estressado e o senhor motorista. Então, quando ele está, o senhor pedestre, ele está todo bonitinho, todo comportadinho, pá. Quando ele entra no carro, ele Ah, vai tá. virando um É um monstro, que ele vai virando ele muda de cor também, a vai cara ficando. parece um lobo mau ali. E Eu me aí? lembrei. E aí? O que está acontecendo? Porque ali, aí a gente vai misturar ali no trânsito um monte de gerações. Baby boomers, millenniums, geração como é que é todas as letras aí? A Z, a X, Y, enfim, tem uma galera ali, tudo no mesmo espaço, com seu carro, ou como passageiro, ou como motorista. E o trânsito, Marcela, é um lugar muito nevrálgico que tem me preocupado bastante em relação ao que a gente está vendo. Para quem nos assiste, para quem nos acompanha, para quem está ouvindo agora no carro mesmo, como a gente pode ter um trânsito de maior qualidade? Porque regras nós temos. Nós temos códigos, nós temos leis, nós temos normativas, nós temos um monte de coisa. Agora, falta é a, a, a atitude de quem está ali ao volante. E às vezes até no passageiro também, mas principalmente quem está ali no volante. Sim. É uma pergunta complexa. Vou entrar pelo viés de que o trânsito ele remete aos nossos gatilhos e senso de liberdade. É onde a gente, ao mesmo tempo que a gente busca se sentir livre, é onde a gente mais testa os nossos limites. E não somente os nossos limites de espaço-tempo, mas o limite do outro. Eu gosto sempre de falar que nós temos muitos estudos sobre isso, TT, de que uma pessoa irada, ela vai estar sempre encontrando para relações consigo outras pessoas raivosas. Nossa, forte, hein? Forte. Uma pessoa que se sente humilhada e vitimizada, ela vai estar sempre buscando alguém para subjugá-la, para oprimi-la. Então, claro que nós temos vários especialistas para dizerem aqui sobre a questão problemática do trânsito. Olhando pelo viés psicossocial do trânsito, é mais um padrão de comportamento que extravasam-se cápsulas comportamentais, onde há um espaço que deveria ser sentido como liberdade, uma expressão de liberdade. Então, se eu tenho pessoas raivosas, oprimidas, iradas, eu vou ter essas pessoas extravasando isso no trânsito, no momento em que outras pessoas também iradas interagem com essas pessoas. Então, o trânsito, você observa que a personalidade do trânsito hoje em dia está uma personalidade raivosa. Agressivíssima. Demais. Então, é agressividade no jeito de virar, no jeito de dar seta, no time do semáforo que abriu e em menos de um segundo a pessoa não andou. Então, o que expressa-se isso? Essa ira, essa fúria toda, ela não está sendo manifestada só no trânsito. Mas o trânsito é uma forma que todo mundo precisa interagir entre eles. Então, voltemos a essa pessoa irada. Uma pessoa raivosa, com raiva reprimida e oprimida dentro de si, ela vai estar sempre buscando situações e eventos, e isso a própria neurociência explica, ela vai estar sempre atraindo de forma inconsciente ou não eventos para si que engatilham esse mesmo sistema nelas. Sistema de ira, de raiva. A gente retroalimenta. Total. Então, o que a nossa mente faz? Então, se eu estou com excesso de combustível, de muita ira, revolta, porque a minha vida, aquele artigo, eu não fiquei rica, eu já estou trabalhando e não estou milionária, e eu estou com aquele excesso de ira, de revolta com a vida, com as pessoas, comigo mesma e tudo mais, e eu não tenho uma autoconsciência para desencapsular tudo isso, porque eu não faço terapia, porque eu não cuido, não faço um esporte, não faço uma atividade física e nada mais. Isso tudo são cápsulas antigas, bem envelhecidas. Quando eu vou para o trânsito, a minha mente entende que se ela, de forma inconsciente, atrair eventos que me instigue conteúdos que eu tenho encapsulados, é uma forma de vazar esse conteúdo sem me autorresponsabilizar. Entendi. Então, se a gente pegar, a gente tem estudos profundos da neurociência sobre isso, de que se você chegar para uma pessoa e falar assim, deixa eu te falar, hoje, no seu dia mais irritado, você atraiu as piores situações, sim ou não? Ela vai falar sim.
Acredita que, inclusive, até a caixa do supermercado me tratou mal? Na fila do pão, o senhorzinho me xingou do nada. Porque naquele dia mais estressante, mais irritado que você está, a sua mente vai entender que se você não dá conta não tem estratégias inteligentes para extravasar esse conteúdo, ela vai ter que trazer situações e pessoas com a mesma carga para descomprimir isso, porque aí você vai xingar a pessoa na fila, você vai afrontar alguém no trânsito, e aquilo vai fazer o quê? Mas aí não foi sua culpa. Olha que bacana, que mente maravilhosa, que está achando que está ajudando. Gente. Não foi minha culpa, porque foi ela que triscou no meu carro e arrancou o meu retrovisor. Se eu já tenho consciência disso e eu olho e vejo que esse evento estressor me atingiu porque algo em mim tinha ressonância de conteúdos, eu paro de responsabilizar 100% o outro. Eu tomo para mim o meu percentual de pelo menos 50%, devolvo para o outro que é de 50% e vou me auto-biorregular. Mas aí a gente está falando de um nível, né, que Olha, muito arroz com ainda feijão com cenoura que a gente tem que comer, muita análise né? na pessoa Muita para coisa. chegar nesse nível. Do ponto de vista da psicanálise, a gente vai conseguir chegar a uma versão de ser, apesar de eu saber dessa resposta, mas eu quero ouvir de você, pelo menos eu tenho uma noção dessa resposta. A gente pode chegar num ser mais completo, ou mais satisfeito, ou mais feliz? É possível isso? Considerando que nós temos as estruturas do ego, nós temos as estruturas ali do superego, do id, bem difícil nesse nível que nós estamos estruturados, porque tudo isso é ego. E não é que seja tudo culpa do ego, porque tem o superego, que está ali achando que vai conseguir tudo para que, né, colocando barreiras em tudo para que a gente não avance. E os nossos desejos internos, que está lá no id? Então, para a gente chegar nesse nível aí, muito autoconhecimento, muita autoconsciência, mas se a gente pegar hoje o percentual de pessoas que fazem autoanálise ou que buscam, né, por processos terapêuticos, ainda é muito baixo. Pouco. Então, quantos milênios a gente ainda vai levar para essa autoconsciência? Aí tem o outro caminho, que é o caminho da dor. Mas até a dor sem autoconsciência, eu puno o outro, porque a culpa foi do outro que bateu no meu carro. De novo A culpa foi do outro. Então, a gente vai viver nessa história ainda por algum tempo. Aquele artigo que você mandou sobre essa questão do nossa, eu tenho tantos anos, estou trabalhando, não estou milionário, uma coisa. Depois eu fui olhando outros artigos, né, muito interessantes mesmo. Essa galerinha recente agora, eu vou falar, é mais novo, né, que os millennials, né? Eu tenho um rapazinho de 12 anos que ele coloca assim, millennials, que ele coloca assim, não, porque eu quero crescer e eu quero ser rico. Eu quero ter uma empresa disso. Aí, de uma hora para outra, ele fala assim, mas e se eu não conseguir? Mas e se não der certo? Mas e se não? Foi muito interessante, porque depois de ler o artigo, ele veio com essa conversa. E ele não é nem dessa geração. Ele já Já está na Z. Já está na Z, já, né? Ele tem tá 12, né? Então, os millennials, eles são antes da X, da Y, antes da X. Então, estão bem lá. Então, sim. 1980, por aí. Eu sou millennial, né? Mas nunca sonhei em ser milionária, não, gente. Até porque não tem nem condição, o país não tem nem roupa para ir, né? Mas estou trabalhando e pagando meus boletos, tá tudo certo. Mas, ô Marcela, como é que a gente faz com essa galera? Porque millennials estão nessa. Tem um menino da X que tá nessa. Tem outros meninos também que estão nessa. O pessoal da Alfa tá chegando agora. Né? E aí já vê um monte de coisa na internet. A gente tem. Como é que a gente faz para explicar para essas crianças ou para crianças, porque tem adulto que está fazendo isso. Tem adulto da minha idade que está nessa história aí, está sofrendo porque não é milionário, né? Sim. Como é que a gente convive com essa questão? Sim. A geração dos millennials, eles focaram muito assim, quanto maior o meu esforço, maior será o meu resultado. Então, a nossa geração, eu falo que eu estou aí nessa faixa, a gente observava o esforço dos nossos pais e avós, que eram tremendo, né? Naquela fase que eles trabalhavam muito e lutavam muito para conseguir algo.
Então, a gente vem de uma crença de que coloque muito esforço, trabalhe duro, para assim ter resultado. A questão é que a nossa geração de milênios, nós ficamos presos no esforço. Então, peraí, se eu não tive nada ainda, eu não conquistei tudo, é porque tem pouco esforço. Aí a gente vai lá e joga mais uma carguinha, mais carvão, né, naquele fogo. E a gente não se cansa. Então, é como se a gente pegasse a referência, os milênios pegassem a referência que eles viram para trás dos baby boomers, de que eles colocavam, sim, muito esforço e que, em algum momento, eles teriam que parar, mas isso era sinal de fracasso. A gente pegou isso num mundo já transformado, mais desafiante, porque os nossos pais e avós e bisavós colocavam muito esforço, alguns conseguiam para o resto da vida. Hoje não é assim. Hoje você não consegue um emprego e vai ser para o resto da vida. Na geração dos nossos pais ainda era assim. Há quanto tempo você é bancário? Há 20 anos. É verdade. Hoje em dia não tem isso. Então, a nossa geração ainda está presa em uma crença de que a crença do guerreiro, quanto maior o esforço, maior o resultado. E a gente se pune, se não está tendo resultado, é porque eu não estou colocando todo o esforço. E aí aqui está o nosso ponto-chave, porque aqui a gente se ferra legal. As gerações que vieram depois, elas pegaram um pouquinho aquela luta pelo resultado que a gente vinha, né, o sonho grande, só que eles não foram tão a favor desse trabalho duro. Então, espera aí, eu tomo como referência dos meus pais de que eu preciso sonhar grande, porque nós também sonhamos grande, mas eu já vou contra esse processo de que eu tenho que trabalhar duro demais. E outra, não é só porque eles não quiseram, TT. Tem estudos que falam que, por mais que eles quisessem, a estrutura cerebral, psíquica, bioquímica e tudo mais, não vinha de acordo. Então, não é só má vontade. Se você pegar uma geração X e Y, Z, e falar assim, vai capinar um lote como seu avô fazia, não, eles não dão conta. A estrutura e tudo mais, alguns até vão adoecer por conta disso. Então, eles olharam e falaram assim, peraí, deve ter algum jeito de eu ter resultados, assim como os meus pais sonharam grande, mas sem tanto esforço, porque eu estou vendo que eu não dou conta. E aí a gente chega na geração que nós estamos hoje, que é a Z, né, caminhando aí para as outras gerações, em que eles olham e falam assim, peraí, que resultado? Que esforço? O que é tudo isso? O que é resultado? Então, por que eu preciso trabalhar? Eu tenho um filho de 18 que ele fala exatamente isso para mim. Cara, e aí? Você vai fixar numa carreira? Como é que vai ser? Mãe, para que eu vou passar um mês inteiro para ganhar X se eu posso fazer isso em 2 dias e o restante do dia eu posso criar XY projetos? Como que eu desmonto isso dele? Me explica. Como é que eu falo para ele que ele vai precisar, sim, porque os pais, né, viveram esse momento de que você trabalha 30 dias para, no final do mês, você ganhar o que você ganhou, né, o seu trabalho, o seu esforço, e você vai ter que medir o seu resultado dos seus sonhos à medida que você for conquistando mais meses vencidos. Isso não vai entrar na cabeça deles. Vai não. Porque o time deles é completamente diferente. Então, o que a gente pode dizer para eles? Primeiro, a frustração é algo que parece que não veio no download. É verdade. Então, a gente vai ter que deixar que eles passem pela experiência da frustração, do estresse de não conseguir. O desejo frustrado é o que gera o estresse. Então, tudo bem ele estar estressado. Hoje eu estava atendendo uma paciente mais cedo com 2 adolescentes nessa faixa etária. E ela falou assim, eu simplesmente virei uma empregada dentro da minha casa, porque eu tenho 2 adolescentes que, quando eu peço para fazer algo, é como se eu estivesse pedindo um favor. Tá, mas por que eles vão fazer? Essa geração entendeu isso. Por que eu vou fazer? Se eu tenho alguém que faça e se eu não fizer, algo vai acontecer. Então, tem uma inteligência por trás disso tudo. Então, para educar esses filhos que estão vindo agora, né, essa geração toda que está no mercado de trabalho, esses desafios nossos como pais e mães, a gente precisa entender que não tem como colocar na mesma caixa. É impossível. E eles vão precisar passar pela experiência da frustração, porque o desejo e a expectativa deles está lá em cima. E legal, mas alguém precisa mostrar que desejo e expectativa alta
não é sinônimo de sucesso. Que o sucesso não é uma matemática pura de que, com base no seu desejo, o seu resultado vai ser maior. Não é uma matemática exata. Então, às vezes, eu tenho um desejo, preciso lidar com frustrações, os meus desejos não aconteceram do jeito que eu queria, mas eu preciso seguir. E essa geração agora, eles não querem seguir quando uma frustração acontece. Deu errado. E por que você não continuou? Não, deu errado, não vai dar mais certo. Então, deixar essa experiência da frustração, que também gera maturidade, porque o que é a frustração? É um contato com os seus sentimentos, o seu combo emocional que movimenta a sua vida. E que Uhum. legal, gente! Qual o problema de você entrar em contato com seus combos emocionais? Mas que nem eu escutei de uma paciente. Mas e aí se o meu filho tirar a própria vida, fazer algo contra ele? É um medo hoje de Sim, muitas mães, né? sim. Tá, mas para ele chegar nesse nível, quantas frustrações acumuladas ali? Como foi a sensação dele? Se eu tenho uma vida em que eu nunca experimento frustração, porque não deixam, né? Estão sempre ali me rodeando, e de repente eu tenho um boom de frustrações, o meu sistema não está preparado. É como um grande vírus que nos ataca. Mas se eu tenho contato ali com uma gripe de vez em quando e o meu corpo já tem estrutura para isso, eu não vou ter um baque tão grande. Então, não é essa hiperproteção dos pais que vai evitar com que esses adolescentes façam o que eles façam, mas uma Uhum. interpretação desses adolescentes diante dos acontecimentos da vida. Aí é muita prática, né? Não tem uma matemática exata novamente. Gente, está muito legal esse assunto aqui, está muito bacana. E eu quero saber uma outra coisa, enquanto você falava, e aí mais cedo você falou uma outras coisas também. Ai, ai, o que você percebe, Marcela, quando a gente tem uma pessoa, e por que que eu tô te perguntando isso? Ainda essa semana, esses dias aí, conversando com uma amiga, ela estava se sentindo péssima, ela estava ela estava num lugar que ela não queria, porque o filho queria que ela fosse, Hum. filho de 10, 11 anos, queria que ela fosse, ela estava no meio do sol, ela estava de mau humor, estava se sentindo super culpada, porque ela não estava dando conta de não sei o quê, e eu fui e mandei uma foto que eu estava deitada no meu sofá. Eu falei assim: olha aqui, eu tô ótima. Então, assim, como é que a gente pode falar para essas mulheres, né, que estão fazendo coisas que não gostam de fazer, com medo de frustrar? Né, porque é bem assim: a criança quer ir no cinema. Olha, mas hoje eu não estou bem. A criança quer ir no museu. Olha, não dá, não tem dinheiro, não vai ter como. E isso, gente, eu sei que traz muita dor, né, Sim, muita ansiedade pra sim. gente. Não é fácil mesmo, Uhum. sabe. Nesse momento, como que a gente pode auxiliar essa mulher que tá frustrada porque frustrou o outro? Eu falo, nasce uma mãe, nasce uma culpa gigantesca ali junto, né? E a gente precisa desmistificar isso também. Por que a mãe precisa carregar essa culpa toda? E é engraçado porque a dificuldade que as mulheres mães hoje em dia estão tendo de usarem o seu próprio posicionamento de mãe, mulher adulta. Uma Fica pergunta, refém, parece, sim, né. uma pergunta que aí é pergunta de setting terapêutico que eu usaria nesse caso, TT, seria assim: o que faz com que você busque nesse filho, que faz com que você evite a todo custo a sensação de frustração? Boa. Então, o que ela está buscando quando ela evita a frustração no outro? Claro que é uma preocupação com o filho, para que ele não se frustre ou não chateá-lo, porque quer dar o melhor. Mas não é sobre o filho, é sobre ela. O que tem nela que ainda busca nesse outro como algo de se alimentar, que a impede de ir para um posicionamento de mãe, mulher adulta? Porque na posição, veja bem, na posição de adulto, o adulto faz o que precisa ser feito. Na posição da criança, né, do nosso lado imaturo ou infantilizado, eu quero fazer porque eu acho que tenho que fazer, o que deveria fazer. E é isso aqui, eu não tenho força. Então, o que está faltando muito para as mulheres hoje em dia, a gente está falando muito de mulher e mãe, é descobrir como é esse posicionamento de adulta, mulher, mãe. A gente tem 3 pontos fortes aqui.
Porque parece que quando a gente vira mãe, a gente meio que perde a referência. Meio que não, a gente perde, né? Total. A Total. impressão que eu tenho é que a gente quer se igualar a uma santidade, Isso. né? Então a gente sai daquele posicionamento da força interior mesmo, que a gente está falando da sustentação como adulto. Então, como adulto que sou e depois sou mulher e sou mãe, já juntei 3 coisas, como é descobrir esse posicionamento? Então a gente vai ter que redescobrir mesmo, porque nessa fase que a gente se doa a alma para os nossos filhos, a gente vai ter que descobrir, voltar a fazer o nosso papel e tomar a nossa posição, porque na nossa posição não tem culpa. Tem amor sem culpa, tem amor sem punição. Então, filho, não tô afim, hoje eu preciso ficar em casa, hoje eu não tô legal. Eu tinha muita dificuldade no início da minha maternidade de dizer para o meu filho que eu estava com alguma dificuldade, que eu estava cansada. Hoje não, claro que eu levei tempos para isso, então hoje eu não estou legal. Qual que é a dificuldade da mãe adulta mulher de reconhecer que ela é vulnerável? Não é? E o filho vai se conectar com essa mãe à medida que ele também enxergá-la como vulnerável. Se esse filho não enxerga os pais como vulneráveis, todas as vezes que ele se sentir vulnerável, ele vai achar que ele é um ser estranho, que tem algo de errado com ele, então ele não vai se aceitar. Poxa, se eu vejo que o meu pai hoje estava cansado e ele não conseguiu trabalhar, e eu vi que minha mãe ficou cuidando dele, que ele me pediu carinho, eu vejo seres humanos ali, seres normais. Agora, se eu nunca vejo ninguém enfraquecer na minha casa, Todo mundo é a forte. mãe está lá escorrendo de gripe e está cuidando de casa e faxinando casa enquanto o adolescente está deitado no sofá. Qual que é a referência desse adolescente? Então, eu também tenho que ser forte. Quando eu entro em contato com as minhas fraquezas, eu ignoro. Aí é problemático. E quando a mulher tá ouvindo tudo isso, ou vai ouvir, aí amanhã ela vai falar, então beleza, vou ter Marcela, olha, eu vou levantar às 6 da manhã, vou fazer yoga, vou tomar café, super nutritivo, aí depois eu vou isso, vou isso, vou isso, vou isso, vou isso. E aí? Não. Porque, olha, eu já fiz isso. Até eu encontrar uma rotina que eu desse conta e que eu entendesse que é pra mim, gente, eu já cansei de fazer essas coisas doidas. E aí a gente, até muitas coisas nem era doida, né, entretanto, mas eu entendi que não funcionava, sabe? Então, tipo assim, de ir na academia todo dia, mas eu odeio academia, Tal de acordar às gente. 5 horas e tomar o banho gelado? Não, obrigada. Não, eu tentei 5 horas para fazer aquele negócio do milagre da manhã. Não foi a minha. Tem gente que ama, eu não. Então hoje eu acordo no horário que tem que ser, faço a minha saudação ao sol, que é o que funciona para mim. Vou tomar meus bons cafés e aí eu vou seguir, vou fazer uma coisa nada, né? Já tem coisa demais para fazer. Sim. E para aquela pessoa, eu já dei a dica que pode ser furada, Bino. Pode ser treta. Mas por que que isso é perigoso? Muito perigoso. Primeira coisa que eu falo para as minhas pacientes é assim: você não muda nada. Ah, mas amanhã já vou fazer matrícula na academia, comprar roupa de ginástica. Não, criatura, não muda nada. A única coisa que você vai precisar fazer é se observar. Eu falo que vai entrar em jogo, em time, uma mulher detetive. Eu falo que é a Olha, posição observadora. Então, é engraçado como a gente tem essa posição e a gente usa muito pouco. A posição observadora é aquela posição que a gente está se observando sem necessariamente mudar nada. Quando um detetive, numa cena de filme, né, de crime, ele não entra para mudar, resolver a cena de crime e tirar tudo do lugar. Ele entra primeiro para observar, não uma, duas vestígios, vários. Então, o que que a mulher precisa fazer nesse momento? Começar a se observar. Estou me observando que esses dias eu estou mais sonolenta, estou observando que eu comi mais doce, sem se julgar, criatura, se comeu mais doce. Tem um motivo, seu corpo precisou de energia, tem algum combo emocional quase vazando, uma cápsula quase explodindo aí dentro, que te pediu um doce. Observa isso. Então, é entrar a Sherlock Holmes e se observar. Observar o padrão de respiração, observar em qual momento você de fato teve vontade de agarrar o colarinho do outro e não negar isso.
Olhar que você teve vontade, sim, que você olhou para o seu filho e sentiu raiva. Ok, senti raiva do meu filho. Observa isso. Quando a gente traz a posição de observador, isso gera menos carga de culpa, porque é uma terceira posição, e permite a gente olhar sem julgamento, sem críticas. É o primeiro dos primeiros passos, tá? Se observar. Não sai querendo mudar a sua rotina total agora, não, porque isso pode te engatilhar coisas e a sua mente pode acordar combos que depois você não vai conseguir lidar sozinha. Eu tava nessa coisa de malhar, 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 ia todo dia, aquela coisa toda, pá. Só que eu odiava o ambiente barulhento da academia, Olha sabe? Aí o aí. povo que faz, aquele povo que faz, sei lá, 3 exercícios, aqui, aqui, aqui. Aí ele faz 15 aqui, 15 aqui, 15 aqui. E eu não posso fazer nenhum. E eu tenho que fazer um desses aparelhos. Mas aí o ser humano está fazendo o aparelho que eu preciso fazer. E aí eu comecei a gente, eu não dou conta, não dou conta, não dou conta. Ficou mais estressada. Muito mais estressada, muito mais. Aí eu fui e falei assim, não, gente, deixa eu fazer essa tal dessa yoga. Gostei da yoga. Eu falei assim, gente, eu me proponho a fazer um negócio surreal. Eu consigo fazer 1/3 do negócio surreal da posição da árvore e fico feliz, suando Encaixou. bicas, Olha né? só. Tô ótima. E aí consegui fazer essa mudança. E sempre, sabe, tipo, num respeito tão grande, É o que a sabe? gente usa como premissa no Mindfulness, a gentileza para conosco. A gente está faltando a gente ser um pouco mais gentil conosco. Gentil com as nossas dores, com os nossos limites. Aí vem aquela É. fala paterna assim, mas você tenta tudo e não fica em nada. Você já fez musculação, já fez yoga, já fez. Por Tô que você não procurando. escolhe algo? Então parece que descobrir é algo ruim. E a nossa geração tem muito isso, tá? Hoje em dia, se você pegar as gerações mais novas, eles são desprendidos e a gente chama eles como descompromissados e desengajados. Será mesmo que eles são só isso? Por que a Boa. gente fica naquela opressão toda de que tentar é ruim? Ah, porque os nossos pais fizeram uma coisa só a vida inteira. E daí, se eu paguei uma academia e não fui, e descobri que eu não gosto, vai lá e cancela. Faz, se possível for, faça uma aula gratuita de várias modalidades por mês. Você vai ver que você vai fazer umas 10 modalidades. Marca uma aula gratuita para alguma coisa. E se descobrir. Nem todo mundo vale a pena tomar um banho gelado de manhã. Se eu tomar um banho gelado, eu vou xingar os E vou ficar vizinhos. com ódio. Eu vou ficar com ódio Eu do vou. chuveiro, de mim e tudo mais. Para que eu vou me autoagredir dessa forma? Então, descobrir o que você sente. E aqui entra a gentileza. A gentileza de que algumas vezes eu vou demorar mais para descobrir, outras eu vou me sentir mega burra porque está na minha cara e eu não estou vendo. E outras eu vou falar: olha, e não é que isso aqui funcionou? Como no seu caso, para mim funciona essa rotina. Então, nos meus atendimentos, por isso que é personalizado. O que funciona para você? Esquece o outro. Se o outro está fazendo corrida, está trabalhando, está malhando, está emagrecendo, tomando 10 mil coisas, esquece o outro. Vamos focar em você, ser gentil com você. Não dou conta de nada. É uma paciente esse final de semana em crise, não dou conta de nada. Ok? Então o que você vai fazer? Nada. Tem o marido para cuidar dos filhos? Ah, tem. Manda chamar a mãe, ele se vira. Deita aí na sua cama. Por que quando a gente está doente, sério, que o médico dá um parecer sério, a família toda se estrutura? Exatamente. Só que a gente espera ficar o trem ruim. Espera o diagnóstico sério para o médico falar de cama tantos dias sem poder levantar. Ou pior, a gente espera o corpo chegar nesse limite porque a culpa é menor. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tem um tempo já que eu faço pelo menos uma vez na semana, no mês, no mínimo, gente, no mínimo uma vez no mês, eu vou para chácara sozinha. É um condomínio fechado, então tem monitoria, tem tudo certinho, tem câmera, tem tudo. Sozinha. Os filhos ficam com o pai e eu vou sozinha. Sabe o que eu faço? O que eu quero. Né? Mas no começo foi uma luta, porque eu me achava egoísta, eu me achava errada, eu achava que eu estava privando os meus filhos da minha presença, sendo que eu estava com ele, que eu estou com eles, né, a semana inteira. Sim. Às vezes você não pode conseguir, não tem um lugar para ir,
mas uma cafeteria para sentar e tomar um café, um chá, a padaria da esquina para sentar. Quantas vezes o supermercado era o meu lugar de aliviamento quando meu filho era pequeno? Vou no supermercado, aí todo mundo deixa, né? É claro, você Eu vai lá ficava fazendo uma coisa. rodando tempos, eu olhava preço de tudo, eu conversava com o telefone, era o meu momento dentro do Olha supermercado. só. E as pessoas respeitavam porque eu estava lá comprando a carne para fazer o almoço, né? E se você me permite, eu vou trazer um caso que eu acho que isso pode falar Claro. um pouquinho de algumas das nossas ouvintes. Até onde vai o limite do nosso corpo? E até onde a mulher pode se colocar em risco quando ela não olha para as suas estafas, os seus esgotamentos? Eu tenho uma paciente que ela tem 2 filhos, eles não moram, né, no Brasil já há algum tempo, tem um marido e aquela vida fora do Brasil sabe como é que é. Mega, mega corrida, sem tempo para nada. E ela, no processo terapêutico, quando chegou para mim, ela já vinha de muitos pânicos, depressão, muita medicação errada, tudo isso, né? E a gente foi fazendo a regulagem em sintonia com outros médicos. Só que ela já estava numa dinâmica, e olha que interessante, ela não tinha condições de sentar no sofá para ver um filme, porque era sentar no sofá e ela se sentia com ansiedade e entrava em gatilho de pânico, porque sentar no sofá era um sinônimo de sou preguiçosa, não estou Nossa. fazendo o que eu deveria fazer. E todas as vezes que, coincidentemente, raramente ela sentava no sofá depois de fazer tudo, o marido chegava e fazia uma piadinha. Ah, você passou o dia no sofá. Ah, mas você só fica nesse sofá. E ela, cara, era impressionante. Era eu sentar no sofá e ele fazia piadinha. Ok. Ela levou essa dinâmica sem processo terapêutico por um tempo, engordou, ganhou peso e começou a entrar nas neuroses compulsivas obsessivas. Compulsividade por compras, excesso, né, de alimentação ruim, aquela coisa toda, ganhou muito peso. E aí adoeceu. Foi para o médico e teve que tirar a vesícula. Ok. E lá, tirar a vesícula é algo, né? Legal. Só que ela foi mais profundo na dinâmica. Ela começou a arrumar motivos para vir para o Brasil, que seria para ela poder descansar, e ela não conseguia. O que o corpo dela fez? Adoeceu. Então, se ela adoecesse, ela conseguiria vir para o Brasil para poder descansar, mesmo Nossa. tratando doenças. Então, ela teve um processo inflamatório de bactérias no dente, ela perdeu todos os dentes. Ela teve que Gente. arrancar, e ela é bem nova, ela teve que tirar, extrair os dentes. E lá, muito complicado, a bactéria estava. O que ela teve que fazer? Vir para o Brasil fazer os processos dentários. Gastou aí um absurdo de grana. Mas foi o momento que ela descansou. Outra dinâmica que não foi suficiente, ela inventou uma cirurgia plástica porque estava descontente com o corpo. Arrumou uma cirurgia plástica também no Brasil, deixou os filhos, o marido, tudo lá, veio para a cirurgia. A cirurgia com um dos melhores médicos, quando ela retornou para o país dela, a cirurgia deu problema. Ai, gente. Então, quando você trata uma paciente assim, que você vê que tem sempre um motivo daquilo estar acontecendo, a gente começa a ver as dinâmicas de adoecimento que a gente é capaz de nutrir em troca de momentos de paz, de liberdade, de sossego. Então, ela retorna para o Brasil novamente pela terceira vez, para novamente cuidar dos dentes e para novamente refazer a cirurgia. E aí eu levei uma pergunta para ela assim: o que mais vai ser necessário acontecer com o seu corpo para que você entenda que ter liberdade e sossego não é só no processo de adoecimento? Então, para as mulheres que Caramba. estão escutando, quantas vezes a gente permite ou a gente cava uma própria doença mais séria, porque a gente não encontra outros meios de seguir com aquela dinâmica que seja de momentos de paz enquanto eu tomo um soro no pronto-socorro. Qual o custo disso? Aí a gente Rapaz. precisa trabalhar, porque uma vez instalada uma dinâmica dessa, o nosso corpo vai estar sempre buscando subterfúgios para trazer à tona aquelas questões que sabe que ali eu vou me sentir livre, ali eu vou ter um momento de paz, ali eu vou ter um momento que eu vou ficar sozinha.
A mãe quer tanto ficar sozinha que, às vezes, o único lugar que ela encontra é no hospital, tomando um soro. Mas é necessário muito mais do que isso, ela não precisa só disso. Então, a gente cuidar, porque tem casos gravíssimos de adoecimentos, onde a nossa própria psique gera esses adoecimentos mais ativos, que é uma forma de parar. Ah, você não quer parar? E aí o corpo diz, então deixa Eu te comigo. paro. Eu te paro. Caramba. Marcela, se deixar, a gente fica aqui mais 5 horas. E aí, eu finalizo o programa sempre com uma brincadeira. Ah, Você já brincou de a dedonha, né? já. Então, Nossa, total. a gente vai brincar de a dedonha. E aí, Ah. nós vamos saber qual é a letra que vai sair para você. Tá, Você vai pensar numa palavra, eu também. E a gente vai falar o porquê que a gente pensou nessa palavra. tá bom. Então, vamos lá? Vamos. A dedonha. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Qualquer palavra? Qualquer palavra começa com L. Liberdade. Opa! Gente, veio com tudo. Por quê? Liberdade é algo que o meu interior também sempre buscou. E eu já me enfiei em muitas situações complicadas por conta da tal da liberdade. É uma liberdade que eu entendia antes, que hoje eu verifico que é mais aprisionamento do que liberdade. Então, liberdade, para mim, é algo que eu estou ressignificando nos meus processos também, para que eu pare de repetir algumas dinâmicas que eu vinha trazendo na minha vida em prol da liberdade. A liberdade que foi vendida pelos meus pais, a liberdade que foi vendida por eu ser mulher, a liberdade que me foi vendida quando eu descobri que eu ia ser mãe, quando eu assumi o papel de ser esposa, profissional. Então, eu tô tendo que ressignificar muito essa palavra na minha vida, porque ela já me gerou muito sofrimento. Nossa, que interessante. Eu lembrei aqui de uma palavra que veio à mente. Eu acho que é porque a gente está nesse mês das mães, luto. A gente tem que viver o luto, né? Eu não tenho mais a minha mãe, a gente não tinha uma relação muito boa, e quem me criou, a maior parte das vezes, foi a minha avó. E toda vez que vem o Dia das Mães, eu tenho esse processo de reviver esse luto. Mas hoje é com gratidão, sabe? Por quem a minha mãe foi, por quem a minha avó foi. E esse luto também da Tetê, que ela agora, como é que eu vou dizer? Tô numa nova versão também, porque eu tô na menopausa, né? Então eu tô vivendo um luto de uma mulher jovem que não existe mais. Então eu sou uma Tetê na menopausa, né? Sim. Só que uma menopausa também de outra forma, porque hoje falamos de menopausa sem aquele véu que se falava da menopausa quando eu era criança, que era sinônimo de morte. Não, hoje a menopausa é outra coisa, mas não deixa de ser uma morte de uma versão para o ressurgimento de outra, uma ressignificação de outra. Então me veio essa palavra luto e eu pensei nisso. Fantástico. E hoje em dia, se a gente ainda tiver um tempo, nós estamos tendo muitas mãezinhas com gravidez que não estão chegando até o final, né? Verdade. Recentemente eu tive 2 pacientes que entraram nesse luto, né? E a gente precisa sim tratar. Então fica aqui um recado: precisa sim de acompanhamento psicológico, de repente uma visita a um psiquiatra, um ajuste terapêutico para essa fase, porque não é uma fase somente de tristezas, e é algo que a gente entendeu de luto, que o luto é tristeza. Não, o luto não é só tristeza. Se você levar o luto só como tristeza, nos momentos que você se sentir revoltada, você vai entrar em surto, porque você vai achar que você deveria estar triste, você está com raiva. Então, mais conflitos virão. Eu tenho pacientes hoje que são mãezinhas, né, que não conseguiram avançar com esse processo gestacional e precisa, sim, de cuidados. E só para deixar frisado, qual é a diferença da saudade e da lembrança? A Qual? saudade vem carregada de combos emocionais que nos remetem ao passado. A lembrança é como um vento que sopra, que a gente apenas sente, e esse vento passa, sem deixar pesos, né, que trazem as emoções do passado. Então, qual é a fase que você está hoje? Então, provavelmente, quando você lembra dos seus entes queridos, depois de um tempo, você está numa lembrança, numa brisa, que vem, você se emociona, algo passa.
Agora, se eu estou presa naquela saudade, né, naqueles combos emocionais, porque ali tem algum processo que ainda precisa ser ressignificado. Muito bom. Mais uma palavra para a gente finalizar. A dedonha. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. J sai sempre. Vai. Nossa, me veio uma J. palavra muito forte. Manda ver. Nossa, jaula. Nó. Jaula muito forte, porque Rapaz. se a gente está falando em processos psíquicos, o nível de adoecimento mental hoje, ele mantém os nossos processos como se nós de fato estivéssemos enjaulados, presos, reféns de uma mente acelerada, uma mente sem freio, uma mente que só engatilha pensamentos ruins. E isso tem gerado problemas gigantescos para as pessoas hoje, que passam a viver dentro de um cárcere mental. Nossa. Que não conseguem sequer abaixar o volume dessa mente que só engatilha acontecimentos pavorosos futuro, presente e passado. Então, a jaula é algo que a gente precisa ajustar, porque não é a mente que governa, a mente não é o gerente desse boteco aqui, tá? A mente não é o gerente, não é a mente que manda, a mente é apenas um reflexo desse combo emocional que a consciência, à medida que você expande, pode te trazer. Então, as pessoas estão, de fato, se sentindo presas dentro da sua própria mente, do seu próprio corpo. E isso eu vou te falar, viu? É tortura que tem gerado aí quadros depressivos, pânico, ansiedade e outros adoecimentos mentais. A minha palavra é junto. Junto. Sabe por quê, mulherada? Porque a gente sempre, não vou dizer sempre, mas eu acho que a nossa geração, Marcela, a gente cresceu olhando a outra como rival, olhando a outra como algoz, a outra mulher como alguém que está ali para tirar o marido, para roubar não sei o quê, sendo que a gente pode estar juntas umas com as outras, que a gente pode ser rede umas para as outras, e junto também com os familiares, os homens também entram nisso. Mas como a gente quer aqui mostrar a força feminina e falar sobre essa questão da importância dessa mulher ficar junto com as outras mulheres, porque estamos no mês das mães, mas independente do tempo que você for, precisamos estar juntos, né? Entre nós mulheres e com os homens também, os nossos pais, companheiros, irmãos, tios, tias, todo mundo. É na unidade, é na junção que a gente realmente consegue melhorar. E detalhe, juntos na diferença, né? Boa. Não sei igual. Boa. Eu não sou igual a Marcela não é igual a mim, não tem ninguém igual a mim, ninguém igual a Marcela. Sim. Podemos ter pontos de convergência, mas igualdade não. Ai, Linda Marcela, palavra. gostei demais. Obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço, gente. Vamos falar mais aqui depois. Vamos. Traz mais assunto que a gente vai falar. Tá. E vocês gostaram? Então já sabe, ó, a Ligue TV sempre traz aqui DR de segunda, toda segunda-feira. A gente tá no Spotify também e sempre mandem pra gente também o que vocês querem que a gente discuta. Viu que DR não dói, gente? DR é gostoso. Discutir a relação com a gente e com o outro é ótimo. Vem pra próxima DR. Obrigada, Thiago. Obrigada a todo mundo. Até a próxima.